No futebol brasileiro, são milhares de atletas profissionais registrados na Confederação Brasileira de Futebol, entidade que administra o mundo da bola no Brasil. A Lei 9.615, de 1998, alterada pela 12.395, agora de 2011, a famosa Lei Pelé, regula esse mercado de trabalho. Várias são as especificidades do texto dessa lei, uma vez que estabelece normas para uma categoria diferenciada de trabalhadores. Para falar sobre esse assunto, está conosco o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional do Estado do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite. Presidente Felipe, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. É uma satisfação e um privilégio para nós que fazemos o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio Grande do Norte. É uma oportunidade ímpar estar aqui presente no programa Justiça e Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Bem, presidente, como nós poderíamos, ou como nós podemos tratar historicamente a legislação que regula esse setor do mercado de trabalho, né? Um setor tão específico como é o do futebol, ou seja, esse mundo do futebol todo, como nós poderíamos tratar, digamos, se nós formos fazer um retrospecto desde as décadas aí de 40, 50, enfim, até a atualidade, como nós poderíamos tratar essa questão? Até o ano de 1976, nós éramos regulados pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Em 76, houve a primeira lei que regulava a profissão do atleta profissional de futebol. Essa lei foi modernizada, podemos dizer assim, com a Lei Zico, e posteriormente voltou a haver uma evolução com relação aos direitos sociais e também os deveres dos atletas profissionais para com os empregadores e os clubes, que é a famosa Lei Pelé, que nada mais é que uma adequação para aquela realidade, a realidade do futebol da época, da Lei Zico. Em linhas gerais, que leitura ou qual a leitura que o senhor faz da atual conjuntura do mundo da bola aqui? Claro, partindo do ponto de vista da aplicação da norma, né, da lei. A evolução, não só da legislação específica, mas a evolução até do acesso à justiça, a abertura que está havendo, inclusive com os meios de comunicação divulgando as conquistas sociais, que não só os atletas profissionais, mas os trabalhadores de um modo geral, isso tem levado a que as relações entre atletas e clubes tenham sido cada vez mais aperfeiçoadas. Evidentemente que nós não estamos diante de um quadro de perfeição, mas seguramente, basicamente, principalmente os clubes, e aí eu não quero falar só do Estado, mas os clubes do Brasil de um modo geral, eles têm sido bastantemente cobrados sobre a obrigatoriedade de ser cumprido os direitos sociais dos atletas. Isso tudo são temas que estão sendo diuturnamente discutidos a nível nacional, de modo que eu acho que há uma evolução muito satisfatória com relação ao respeito das obrigações sociais e também, por que não, dos deveres dos atletas para com os empregadores, com os clubes. Que, na verdade, o atleta profissional de futebol, o futebol em si, na verdade, o mundo do trabalho de futebol, muitos tratam como o jogador de futebol, o atleta de futebol, como uma categoria diferenciada, ou seja, muitos são tratados até como verdadeiros artistas da bola, né? Então, quer dizer, essa regulamentação trabalhista, digamos assim, ou a lei que regula esse mercado de trabalho, ela, de certa forma, tem que estar adequada a essa necessidade desse nicho do mercado de trabalho. Tem que ser vista a profissão do atleta profissional de uma maneira especial. Por que a profissão realmente é especial? Nós temos no Brasil, talvez, 95%, 98% de trabalhadores, não sei se a média é essa, mas que ganham salário mínimo ou até 2 salários mínimos. Nós temos profissionais de futebol, atletas profissionais, que vocês sabem o patamar salarial que eles recebem. Enfim, eu acho que a divulgação dessa legislação que vocês estão fazendo aqui no Justiça e Trabalho é exatamente para que a informação chegue não só aos atletas profissionais dos seus direitos, mas também à classe jurídica como um todo, os juízes que aplicam a legislação, e eu tenho certeza que isso está sendo aperfeiçoada, eu posso dizer até diuturnamente, dia após dia, ano após ano, ao ponto de nós termos, aqui mesmo, no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nós temos visto decisões com relação a essa relação de trabalho atletas e clubes, coisas que nós não vimos antigamente. E hoje, o Tribunal Regional do Trabalho tem tido cuidado de divulgar ações, inclusive
a nível nacional, que são destaque, mas que são oriundas daqui do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante. Inclusive, tivemos um processo importante aqui, por exemplo, com relação a temas como estabilidade acidentária, como direito de imagem. Então, são vários temas, enfim, que geram jurisprudência, não só aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, mas em alguns outros tribunais também são geradas jurisprudências nesse sentido, né? Exatamente. São temas que estão sendo debatidos originariamente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, mas que têm tido relevo a nível nacional, e eu posso até afirmar que eu estive este ano num congresso representando o nosso país no Paraguai, um congresso da Federação Internacional dos Atletas Profissionais, e decisões que nós temos no Brasil, emanadas dos nossos tribunais do trabalho, estão sendo discutidas fora do país. Pegando esse gancho aí, doutor Felipe, na sua opinião, os clubes cumprem com o estabelecido na norma? Ou seja, no futebol brasileiro especificamente, os clubes brasileiros cumprem com o que está na Lei Pelé? Ou seja, desde que o atleta chega ao clube com para fazer o cadastro do atleta no clube, enfim, quais são as maiores dificuldades também para que os clubes cumpram com as normas estabelecidas? Olha, o nosso país, os clubes do Brasil, ainda eu acredito que motivados pela emoção do esporte, essa própria especificidade dessa profissão, e ainda acham que só e tão somente pagar salários é o suficiente para que a relação esteja amplamente satisfeita, estabelecida. Mas não. Nós temos tido, aqui no Rio Grande do Norte, um apoio fundamental do Ministério Público do Trabalho, no sentido de colocar para os clubes, especialmente os clubes que praticam uma atividade profissional, da obrigatoriedade de que sejam respeitados princípios básicos do direito do trabalho, quais sejam assinatura da carteira de trabalho, no prazo de 48 horas, quando o trabalhador adentra na empresa, o recolhimento da Previdência Social, o recolhimento, o depósito fundiário do Fundo de Garantia, que os clubes, eu não quero falar casos específicos, mas em tese a maioria dos clubes não estão fazendo regularmente o depósito fundiário. As condições de trabalho ainda não são satisfatórias. Nós temos ainda aqui no Rio Grande do Norte clubes que colocam em casas, em 4 quartos, 30 jogadores, e o sindicato está combatendo isso. O alojamento dos jogadores. O sindicato está combatendo isso junto ao Ministério Público do Trabalho, e nós estamos tendo ressonância do Ministério Público do Trabalho. Essa atitude que nós temos aqui no Rio Grande do Norte está tendo ressonância no país. Inclusive, a nossa orientação é de todas as medidas que são tomadas aqui, tanto no Tribunal, no Ministério Público do Trabalho, quanto mesmo as decisões que são tomadas aqui no Tribunal Regional do Trabalho, estão sendo repassadas para a categoria, para os outros sindicatos do país, para que isso tenha efeito moralizador. Porque, sendo assim, eu tenho certeza que isso que você acabou de falar com relação a se os clubes estão respondendo positivamente, isso é um objetivo que nós estamos perseguindo, e certamente invocando todas essas instituições, os clubes, e aí eu falo em tese, os clubes vão passar a ter um pouco mais de respeito à categoria. Esse é um assunto que ainda quero retomar, a gente vai fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.